E aí galera, beleza? Hoje nós vamos começar uma série de resolução de questões utilizando a linguagem de programação Portugal, certo? Para isso, nós vamos utilizar esse programazinho aqui chamado Portugal Studio, programa de desktop, mas ele também tem alguns aplicativos para Android que também utilizam essa linguagem Portugal que o Portugal Studio utiliza. Ok? Então, para começar aqui, nós vamos criar um novo arquivo para começar a resolver nossa questão. Daqui a pouco eu explico essa estrutura. Vamos ver aqui nossa questão, o que ela diz. Então, lógica de programação, né? Portugal Studio. Nós vamos iniciar trabalhando a estrutura sequencial. E aí vamos fazer o exemplo 001. No exemplo 001, e aí eu já coloquei aqui o nome, que já dá para entender mais ou menos o que a gente vai fazer. Ela é chamada de área sala, área underline sala. Então, esse algoritmo diz o seguinte: faça um algoritmo em Portugal para calcular a área de uma sala, sendo que os comprimentos das paredes L e C são fornecidos pelo usuário. Apresente a área depois de calculada. Então, a nossa questão aqui, ele está pedindo para calcular uma área de uma sala. E aí, para calcular a área de uma sala, nós temos o seguinte: nós temos aqui a nossa, vamos fazer aqui o desenho de uma sala, aonde nós temos a largura da sala, que fica aqui, e o comprimento. Como vocês sabem, o cálculo da área, ele quer justamente qual é o tamanho dessa área interna aqui dessa sala. Então, a área dessa sala aqui é justamente toda essa área aqui que está dentro dessas quatro paredes. Para fazer o cálculo dessa área aqui, aí nós precisamos fazer o seguinte: pegar lá da fórmula da matemática que ela diz que para calcular a área de um quadrado, nós temos que pegar a largura e multiplicar pelo comprimento. Então, no caso, nossa questão, ela diz que a área ela vai ser determinada por esse nome aqui, o próprio nome da área. Então, a área é igual a largura, e aí vocês sabem que quando eu estou trabalhando na computação, na programação, a multiplicação ela é dada por um asterisco, então a largura vezes o comprimento. Então, por essa operação aqui, nós já sabemos quais variáveis nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar a variável área, que é uma variável de saída, a variável largura, que é a primeira variável de entrada, e a variável comprimento, que é a segunda variável de entrada. Lembrando que, quando é que uma variável é de saída? É quando ela vai mostrar na tela, ou vai imprimir no computador, ou vai ter alguma saída, aonde ela vai mostrar o resultado, no caso aqui, dessa operação que ele está fazendo. Mas para essa saída ter um valor, eu vou precisar da entrada de dados também. E aí a entrada de dados é tudo que eu vou colocar dentro do computador para que ele possa processar. No caso, nós temos aqui como entrada a largura e o comprimento. Outra questão que a gente precisa determinar, e só uma dicasinha, se vocês já tiverem conseguido encontrar a operação, então já se não vier falando alguma coisa diferente, por exemplo, essa questão aqui ele está pedindo para apresentar a área depois de calculada. Então, como ela vem dizendo dessa forma, então eu entendo que a área ela vai ser variável de saída, porque ela vai mostrar o resultado. E ela diz também o seguinte, ó, faça um algoritmo em Portugal para calcular a área de uma sala, sendo que os comprimentos das paredes L e C são fornecidos. Então, se são fornecidos, você vai ter que entregar ao computador para que ele possa processar. Então, pela questão, tem como você identificar o que é entrada e o que é saída. E como eu ia dizendo antes, se você já tem o seu processamento, mas na questão não vier pedindo nada a mais, você já tem como saber o que é entrada e saída. Entrada é tudo que está à direita do operador de atribuição. E área é tudo que está à esquerda. Eu digo se não vier falando outra coisa na questão por conta aqui do L e do C.
porque ele pode também pedir para no final apresentar a largura, o comprimento e a área da sala. Então, LC ela vai ser a entrada, mas você vai ter que mostrar na saída também. Então, nós temos aqui a operação, temos a entrada e temos a saída. Como eu estou trabalhando com a estrutura sequencial, então na estrutura sequencial, o algoritmo é aquele mais básico possível, onde você vai fazer a entrada, depois o processamento e por fim faz a saída. Vamos ver como é que isso fica lá no Portugal. Então vamos abrir aqui o Portugal, já está aberto na verdade, né? Aqui, como a gente pode perceber, aqui já ainda não está salvo. Quando ele está com asterisco aqui é porque ele precisa ser salvo. E por enquanto ele está no nome padrão. Então toda vez que você vir aqui Portugal Studio e apertar no mais, ele vai abrir sem título, 1, 2, 3, dependendo de quantas abas você estiver aqui sem ser salvas. Então no caso, como a gente já sabe, o nosso algoritmo está pedindo para calcular a área de uma sala. Então vamos pegar aqui essa área de uma sala para facilitar a nossa vida e eu vou colocar ela aqui como comentário. Como é que eu faço isso? Eu vou colar aqui a questão e o comentário no IDE Portugal ele é feito através de duas barras. Só para ficar aqui mais organizado, eu vou dar um Enter aqui, dar duas barras. O que é o comentário? O comentário ele é um comando da programação onde ele vai auxiliar, ou vai orientar, ou vai informar o programador alguns pontos do seu programa. Percebam que quando eu coloquei duas barras, tudo que está na frente das duas barras ficou acinzentado. Lembrando que isso aqui não vai ser executado pelo programa. Isso você só vai poder ver esses comentários se você abrir o código-fonte do programa. Ok? Então, por padrão, nós vamos fazer o seguinte. Alguns algoritmos, algumas formas de Portugal, porque o Portugal ele é uma programação onde os comandos são todos em português, mas ele tem algumas variações dependendo do programa que você estiver utilizando. Como nós estamos utilizando aqui o IDE Portugal, o Portugal Studio, na verdade, ele não tem um espaço para você dar nome ao seu algoritmo. Então, por padrão, nós vamos colocar aqui duas barras e vamos colocar como comentário o nome do meu algoritmo. Então, o nome do meu algoritmo vai ser área sala. Ok? Dentro do Portugal Studio, ele cria já basicamente para todos os programas, a gente vai ter esses comandos aqui, com exceção desse escreva lá, que ele inicia dessa forma, mas não precisa. Aonde eu tenho o nome programa e eu tenho uma chave abrindo e percebam que ela já mostra aqui onde é que ela fecha, aonde é o programa todo executado. E aqui eu tenho os comandos onde eu executo algumas funções. No caso, nós vamos utilizar sempre a função início, que é para ele iniciar o nosso algoritmo. Mais na frente a gente vai mostrando outras funções do programa, aonde ele também tem uma chave abrindo e fechando. Ok? Para iniciar, nós vamos ter que declarar nossas variáveis. E aí vocês já viram anteriormente, assim eu espero, quais são os tipos de dados existentes no Portugal Studio. Para esse programa aqui, como ele vai calcular uma área, então a gente encontra áreas de salas, de casa, e essas áreas, essas larguras e esses comprimentos, eles variam muito. E muitas vezes ele pode ser um número inteiro ou pode ser um número real. Eu posso muito bem declarar o meu algoritmo aqui como inteiro, só que acontece o seguinte, se eu pegar algum ambiente onde, por exemplo, o comprimento seja 7.5, ele só vai aceitar o número 7, que é a parte inteira. E aí, nesse caso, o que acontece? O nosso algoritmo ele não vai poder executar da forma correta, ou ele não vai entregar o resultado correto de acordo com aquele ambiente que eu quero calcular a área. Ele vai executar e vai dar um resultado, só que não é o resultado correto, o resultado que eu quero. E declarando as variáveis como real, se por exemplo o comprimento da sala for 7 metros, por exemplo, o algoritmo ele já vai entender que como é real, ele vai colocar 7.0. Porque aí ele entende que é real porque tem um ponto flutuante. Então eu vou declarar real área, largura e comprimento. Tem duas formas de você declarar. Eu posso declarar
quando eles têm o mesmo tipo de dado separando por vírgula, ou então eu posso declarar um em cada linha, colocando real L e real C. Só que aí ocupa muito espaço, então eu prefiro, quando eles são do mesmo tipo de dados, colocá-los separados por vírgula. Ok? Então o primeiro passo é declarar as variáveis. Como nós vimos lá da explicação da questão, nós percebemos que temos duas variáveis de entrada e temos uma variável de saída. Então o primeiro que a gente tem que fazer é a variável de entrada. A variável de entrada ele vai ter um escreva, que apesar de ser um comando de saída, mas nós vamos utilizar aqui para colocar uma mensagem para que o usuário entenda o que ele tem que digitar. Então digite a largura da sala. Dá um espaço aqui, fechar a minha aspa. Pronto. Então aqui, essa mensagem aqui, ela vai aparecer aqui na minha tela toda vez que eu executar o programa. Que ela é uma mensagem para orientar o cara que está operando o programa do que ele tem que fazer. Então se eu executar aqui, por exemplo, ele vai colocar, digite a largura da sala. Ele finalizou o programa porque ainda não concluí, obviamente. Eu coloquei só esse comando. Comando de entrada, como vocês sabem, é o comando leia. Então, no comando leia, eu vou colocar aqui dentro, como eu pedi na mensagem para digitar a largura, eu vou colocar a variável leia. A outra variável de entrada, e aí eu faço da mesma forma, só modificando minha mensagem e minha variável. Digite o comprimento da sala. Eu sempre dou um espaço aqui, antes de fechar aspas, porque se eu não colocar um espaço, a mensagem e a variável de entrada, o valor que eu colocar nela, vai ficar tudo junto. Então, por isso que eu coloco esse espaço. Leia a variável C. Pronto. Fazendo a entrada de dados, eu agora tenho que fazer o meu processamento. O meu processamento é justamente a fórmula que a gente descobriu lá na explicação, que é largura vezes comprimento. Como a ordem dos fatores não altera o resultado, né, a ordem dos produtos aqui não altera os resultados, a ordem dos fatores aqui não altera os resultados, então eu posso colocar L vezes C, C vezes L que vai dar a mesma resposta. E por fim eu vou fazer minha saída. No caso da minha saída aqui, eu vou utilizar o comando escreva, e aí eu posso utilizar também uma mensagem, que aí eu posso colocar área da sala. Eu posso colocar aqui 2 pontos, e aí eu dou um espaço e fecho com a aspa. Vou abrir duas aqui. E eu tenho que colocar a minha variável, que ela para ela me dar o resultado. Lembrando que a variável aqui ela não está entre aspas, porque eu quero que ela mostre o resultado que tiver aqui dentro. E aí eu coloco, fecha parênteses, separando sempre por vírgula a mensagem da saída. Então, esse é o nosso algoritmo. Correto? Esse é o algoritmo que a gente vai utilizar para calcular a área de uma sala. E para executar ele, como é que eu faço? Para executar ele, eu tenho essa execução aqui, que ele executa todo o programa até ele finalizar. Então, se eu apertar aqui, ó, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, digite a largura da sala, eu digito 5. Digite o comprimento da sala, vou digitar 6. Obviamente, 6 vezes 5, 30, a área da minha sala é de 30. Eu também posso aqui enfeitar um pouco mais, se eu quiser. Eu posso colocar aqui metros quadrados. Certo? Não tem como colocar sobrescrito. Então, posso colocar M2. Que aí, no caso, quando eu executar, 5 e 6. Área da sala, 30 metros quadrados. Percebam como eu não coloquei espaço, ele fica aqui tudo junto. Se eu colocar um espaço, ele fica separado. A gente vai deixar tudo junto para ficar mais fácil de entender. Outra forma que eu tenho de declarar, que eu tenho de executar, essa daqui que é a execução passo a passo. Que aí, no caso, o programador ele pode ir entendendo cada linha do programa. Então, como é que ela funciona? Vou clicar aqui para executar. Percebam que ele já deixa aqui colorido a parte onde ele está executando. Verifiquem aqui do lado que ele já declarou, ele já separou, reservou na memória do computador as variáveis que eu estou executando. Se eu quiser ver como elas funcionam, é só arrastar elas para aqui para baixo. Que aí eu vou entendendo como é o funcionamento dela.
Então, declarei as variáveis, clica aqui nos pezinhos de novo, declarou outra variável, declarou a outra variável, certo? Perceba que o Czinho aí está marcado. Aí agora ele foi para a entrada de dados, ele está dizendo que vai executar essa linha aqui. Aí eu clico de novo, já apareceu aqui, ó, digite a largura da sala. E aí ele informa que vai executar a próxima linha. Aí eu clico, aí ele já fica aqui piscando, ó, que é para mim digitar qual é a largura da sala. Quando eu colocar 5 aqui e apertar Enter, vocês já vão perceber que aqui ele já vai guardar o valor em L, que é 5. Então se eu apertar Enter, ó, já guardou aqui o valor 5, que é para você entendendo o que você está fazendo. E aí ele diz que já vai passar para a próxima linha. Eu aperto no pezinho, digite o comprimento da sala. Percebam que eu não posso digitar nada. Mesmo que eu queira digitar, eu não tenho como digitar. Porque ele está só identificando onde é que ele vai executar. Aí eu clico, ó, ele já liberou para mim digitar. Vou digitar 10. E aqui o C, o comprimento, já vai ficar o valor 10. Percebam também que como eu declarei a variável como real, ele já sabe que mesmo que eu digite aqui o número inteiro, ele já sabe que vai ter um ponto zero. Se eu digitar ponto 5, então aqui vai aparecer ponto 5. Então, 10.5 é o comprimento. Já guardou aqui o valor. E aí ele informa que vai executar agora a fórmula. Quando executou a fórmula, ele já deu aqui o valor da área. Esse item aqui, só lembrando, é só para você entender passo a passo como é o seu algoritmo. Então, ele já mostrou aqui o valor da área. Quando eu apertar de novo, ele vai mostrar a área da sala, que é justamente essa linha que ele está falando, e finalizando o programa. E é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro exemplo, né, que é a área de uma sala, utilizando a estrutura sequencial e utilizando como apoio o Portugal Studio, que é um programa. Muito obrigado e até a próxima.